Boa tarde, me chamo Juliana. Meu nome é Ana Luísa. E fazemos parte da Juventude Ave Luz. Hoje estamos aqui com a nossa entrevistada, Andréa Nunes. Muito obrigada pela presença, Andréa. E ela deu agora pra gente uma palestra maravilhosa sobre Maria, cujo tema era Maria, mãe de todas as mães. E a gente vai fazer umas perguntinhas para ela sobre, tá bom? A primeira pergunta é: Maria é vista como exemplo de pureza e humildade, virtudes importantes na doutrina espírita. Quais são as virtudes, na sua opinião, de Maria que a gente pode cultivar em nossas vidas? Acho que essas duas virtudes, elas representam muito, né, sobre a vida de Maria. Humildade e pureza, né, pureza e humildade. Mas agir com verdade, com coerência sobre aquilo que Maria acreditava, também são virtudes importantes que a gente precisa cultivar. A forma como Maria se entregou àquilo que ela considerava como sendo um propósito, né, que era estar ao lado do seu filho, cuidar do seu filho e apoiá-lo, acredito que essas também são virtudes, né, como a resiliência, o amor e a dedicação a tudo aquilo que ela fazia por acreditar naquela missão como uma verdade. Segunda pergunta. Maria é considerada um modelo de maternidade, não apenas por ter dado à luz a Jesus, mas também por ter sido uma mãe amorosa e dedicada. Como podemos aprender com o exemplo de Maria como mãe? Mãe amorosa e dedicada. E nos dias de hoje é muito desafiador, né? Acho que esse papel, o papel de ser mãe, sempre foi muito desafiador. Desde a mãe, né, de um dos maiores homens da humanidade. Depois de 2025 anos, nós ainda estamos aqui falando sobre a vida de Jesus. E ela teve uma importância muito significativa na vida dele. Acho que uma das coisas, eu tenho 3 filhos e quando eu penso sobre estar ao lado dos meus filhos, em amá-los e cuidar deles e apoiá-los como mãe, Maria vem para mim também como exemplo, porque ela apoiou sem necessariamente... Ela respeitou a vontade, né, do filho dela. Ela apoiou sem muitos questionamentos. Ela simplesmente esteve ao lado dele. Eu acho que reconhecer o desejo, reconhecer a vida, reconhecer aquilo que os nossos filhos querem ser, desde que seja algo genuíno, que tenha um propósito especialmente voltado para o bem, para a verdade, para o amor, é permiti-los construir esse propósito, né, com as próprias mãos e a sua consciência estar ao lado dele, né, apoiando, sem algo que para nós é muito desafiador como mães, que é o apego, né, sem se apegar, sem pressionar, sem estar ali querendo que você faça aquilo que eu entendo que é o melhor, né? Eu preciso ter muita clareza da sua verdade e poder lhe apoiar nesse sentido. Até porque os filhos são para o mundo, né? Sim. Minha mãe fala isso para mim, pelo menos. Maria é vista como uma inspiração espiritual para os espíritas que buscam seguir os ensinamentos de Jesus e cultivar virtudes como a compaixão e a bondade. Como a gente pode se inspirar na figura de Maria para aprofundar a nossa espiritualidade? Eu acho que confiar, entregar e confiar na espiritualidade, eu acho que é um desafio para todos nós, né? Porque isso é fé, né? Mas muitas vezes a gente diz: Senhor, que seja feita a tua vontade. Mas muitas vezes a gente tem dificuldade de entregar e confiar nessa vontade. Maria entregou o seu filho e confiou que tudo que estava acontecendo, por mais que houvesse muita dor e muito sofrimento, ver o seu filho
sendo morto, julgado, né, crucificado, morto, depois de todo o bem que ele plantou, depois do propósito da missão que ele tem, é algo realmente muito doloroso para uma mãe. Ainda assim, ela entregou o seu filho e confiou. A imagem de Maria, né, recebendo o seu filho, né, depois da crucificação, o seu filho morto depois da crucificação, e ainda assim agir com toda a serenidade, né, que pelo menos aquelas imagens, né, passam pra gente. E eu acho que é bem isso. Quando eu paro e penso, quando eu olho para Maria, me vem essa inspiração, muita serenidade, muita leveza. Ela me inspira paz para seguir e caminhar diante da dor, porque ela confiou. Ela entregou e confiou, né? Em Deus, na espiritualidade, né? No propósito. E por último, deixa a mensagem para os jovens que nos assistem. Honre e amem suas mães, onde quer que elas estejam. Independente da relação que vocês têm com as suas mães, entregue, confie, agradeça a Deus por essa escolha, porque de alguma forma eu acredito que nós nos escolhemos, nós nos permitimos gerar, ou até mesmo quando a gente escolhe adotar uma criança, né? Nós o fazemos cheias de graça como Maria, né? Cheio de amor. Então, a despeito dos desafios que a maternidade, da relação mãe e filho possam ter, a despeito das escolhas que as mães e que os filhos fizeram, eu acredito que a gente precisa honrar e agradecer a Deus a graça de ter nascido filhos de determinadas mães, né, das nossas mães. E nós precisamos entender, entregar e agradecer também, né? Entregar e confiar a Deus essa escolha mútua que nós fizemos e poder amar as nossas mães, independente de onde elas estejam, se aqui juntinho de nós, se no plano espiritual ou se distantes de nós, elas precisam ser amadas. A gente precisa olhar e cultivar esse amor. Muito obrigada pela participação da nossa entrevista. Obrigada a você que ficou assistindo até aqui. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com seus amigos e familiares. E tchau, tchau! Tchau, tchau!